Bom dia, sou o pastor Freire, seu amigo. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do seu coração, esteja aí na sua casa, na sua família. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e tem uma palavra para a nossa vida, uma palavra de direção, desde a nossa vida pessoal até a eternidade, ou seja, todos os ângulos. Está no Salmo 119 e o versículo 105, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, quando escreveu esse trecho, este versículo aqui, foi baseado na cultura da sua época, onde ainda não existia o Siribrim, não existia ainda as lanternas de LED, não existiam os faróis. Então à noite, quando eles saíam para viajar, para caçar, eles então amarravam aquelas lanternas de óleo, de azeite batido aos pés, então com uma arma na mão e a lâmpada nos pés para clarear o caminho, porque se aparecesse um adversário, um predador, ele clareava, a lâmpada estava nos pés e a arma nas mãos. Então, agora ele faz aqui uma comparação da palavra de Deus com a lâmpada para iluminar os seus caminhos. Então, dentro desse texto, eu quero aplicar aqui 7 verdades, bem rapidinha, para o nosso coração, para termos uma vida segundo a vontade de Deus. Então, vamos lá. Como poderemos ter essa vida iluminada, clareada, brilhosa, como lâmpadas para os nossos pés ser a palavra e luz para os nossos caminhos? Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela compenetra em todos os aspectos da nossa vida. Se quisermos ter dias bons, dias abençoados, dias bons aqui na terra e um porvir na eternidade abençoado, precisamos ler a Bíblia, buscar compreensão sobre a palavra de Deus e colocarmos em prática em nossa vida. A gente sabe que os países de primeiro mundo, como a Inglaterra, Estados Unidos, Escócia, Canadá, País de Gales e outros, eles se tornaram país de primeiro mundo, por quê? Porque pessoas, famílias e comunidades estudaram a Bíblia intensamente e procuraram moldar a sua vida em todos os aspectos de acordo com a palavra do Senhor Deus. Primeiro, a Bíblia Sagrada vai te ensinar como você deve adorar a Deus. Porque as pessoas querem adorar a Deus do jeito que, todas as formas, de todos os jeitos. Jesus Cristo, em São João capítulo 7, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então nós não temos que adorar a Deus de qualquer forma. Aqui a Bíblia é um padrão, ela tem um modelo de adoração, de ensinamento, como devemos adorar a Deus. Então, nós não temos que adorar do nosso jeito, ao nosso bel prazer. A Bíblia vai ensinar o sistema de culto certo, de acordo com a vontade de Deus, pois a adoração é para Ele, então Ele que tem que exigir. Segundo, a Bíblia, ela nos ensina a administrarmos a nossa vida sentimental. As pessoas entregam-se aos pensamentos, a qualquer pensamento, mas a Bíblia ensina em que você deve pensar, como você deve deixar sua mente ser dirigida. Existem N exemplos, mas o apóstolo São Paulo, no capítulo 4 e 19, escrevendo para a igreja que estava em Filipenses 4 e 9, ele diz: quanto mais, irmãos, 4 e 8, quanto mais, irmãos, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que é verdadeiro, que há virtude, que há louvor, que há amor, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Então a Bíblia trabalha na sua vida sentimental, intelectual. Quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, mais ela vai transformando
os seus pensamentos e sentimentos. No livro de Provérbios, no capítulo 19, diz que o tolo se apaixona com facilidade, mas o prudente sabe guardar os seus sentimentos. Então a Bíblia, ela trabalha na sua vida sentimental. Leia a Bíblia que você vai ver que você não vai ficar mais à mercê de quaisquer paixões, de qualquer sentimento negativo. Em terceiro lugar, a Bíblia também ensina como a família deve ser moldada. Qual é o padrão de família estabelecido por Deus? A gente vê que as famílias estão em declínio, na bancarrota. As famílias estão falindo. Por quê? Porque tiraram os olhos de quê? Do molde, do mapa. Tiraram os olhos da planta, que o engenheiro é Deus e o próprio arquiteto. Deus fez a família, ele sabe como a família deve ser dirigida. Mas as pessoas, a família está querendo ser moldada ao modismo. A família quer ser moldada pelos astros de Hollywood, pelos artistas das novelas, mas está se afundando. Volte-se para a Bíblia Sagrada. Quarto lugar, até a questão profissional. A Bíblia ensina sobre o comportamento do empregado, o comportamento do patrão, que o patrão deve abusar dos seus empregados, e o empregado não deve ser folgado, nem deve ser preguiçoso, e nem tampouco extorquir no seu trabalho. Leia Paulo escrevendo para Filemon. Ali todo patrão, todo empregado deveria ler aquela epístola, somente um capítulo. Leia. A Bíblia ensina a ser um bom empregado e um bom patrão. E também a questão política, viu? Veja bem que eu já falei sobre 1, 2, 3, 4, 5. Agora a questão política é o quinto passo. Olha, se os políticos começassem a levar a sério o livro de Provérbios de Salomão, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, a Torá, se levar a sério o livro de Eclesiastes, eles abririam mão dessa corrupção, porque a Bíblia fala muito sobre o corrupto. A Bíblia fala muito sobre as pessoas que trabalham de forma injusta, e o livro de Provérbios ensina justiça e equidade. O livro de Romanos, que na antiga Inglaterra, para se formar em direito, tinha que estudar esse livro, porque era tido não só como um livro, mas como um tratado, e todo estudioso de direito tinha que ser perito no livro de Romanos. Pode acontecer uma reforma, pode acontecer uma mudança radical na política,